Olá, galerinha animada do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Espero que todos aí estejam bem, todo mundo animado, todo mundo concentrado. Na aula de hoje vamos falar da região sudeste do Brasil. A partir de agora, o nosso foco serão as regiões, tá bom? Vamos focar em cada capítulo uma região específica, falando dos seus aspectos naturais, aspectos econômicos, aspectos populacionais específicos de cada uma dessas 5 regiões do Brasil, tá bom? Atenção, nossa primeira aula, então, região sudeste. Vamos tentar entender nessa nossa primeira aula um pouquinho da questão natural da região sudeste, tá bom? Vale destacar que a região sudeste possui 4 estados muito importantes para a economia. Então, tem aí 4 imagens referentes a esses 4 estados. Então, nós temos aí Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Esses 4 estados eles acabam sendo importantes em vários aspectos. É isso que nós vamos trabalhar nesse capítulo, os aspectos naturais, os aspectos econômicos, os aspectos populacionais, né, os aspectos culturais. Então, região sudeste é uma região muito diversificada, né? Então, nós vamos tentar entender um pouquinho dessas diversidades que há na nossa região, ou seja, conhecer um pouco mais a fundo, conhecer um pouco mais dos detalhes dessas regiões, começando pelo Sudeste, né? É, a região Sudeste ela é muito conhecida no cenário nacional pela sua característica econômica, né? Principalmente em relação a 2 cidades, que é Rio de Janeiro e São Paulo, que são 2 centros muito importantes quando se trata de economia do Brasil, né? Ou seja, onde estão ali os maiores e mais importantes núcleos urbanos do Brasil, com cidades extremamente importantes no cenário econômico, muitas empresas multinacionais, muitas empresas estrangeiras, muitos investimentos estrangeiros presentes nessas cidades. Claro, tem outras cidades brasileiras que também há essas características, mas Rio de Janeiro e São Paulo são as principais, ou seja, são as que mais embasam esse fator econômico do Brasil. Outros aspectos que é importante a gente entender da região sudeste são as diferentes paisagens e os fatores que provocaram essas transformações na paisagem da região sudeste. Então, para começar a falar um pouco mais de região sudeste em relação a esses aspectos naturais, esses aspectos econômicos, tem um mapinha. Esse mapa mostra o clima da região sudeste. Então, vocês podem perceber que a região sudeste aí um clima tropical típico, ou seja, aquele clima predominante de clima tropical, né? Ou seja, basicamente calor o ano todo. Você tem ali uma variação de temperatura nessa época do ano, no inverno. No inverno, costumo dizer que tem uma amplitude térmica muito elevada. Então, se tem, por exemplo, no inverno, cai muita temperatura à noite de madrugada, principalmente nas regiões mais elevadas do Sudeste, e durante o dia você tem ali um calor, você tem uma temperatura mais elevada, né? Temos o clima tropical úmido, que é basicamente o nosso clima aqui no Brasil, em Campo dos Goytacazes, que abrange basicamente o litoral do Sudeste, com predominância ali o litoral do Espírito Santo e o litoral do Rio de Janeiro. Temos um clima semiárido, bem no pontinho lá de Minas Gerais, né? Ou seja, clima semiárido que ele abrange muito a região Nordeste. Nós vamos entender um pouco mais desse clima semiárido quando nós chegarmos na região Nordeste para estudar essas características. E também nós temos clima subtropical ou temperado, também vamos falar um pouquinho de clima subtropical quando nós focarmos na região sul do Brasil. Então, essa é a predominância climática da região sudeste. Mas também nós temos uma predominância de vegetação, ou seja, algumas vegetações são bem típicas aqui da nossa área. Por exemplo, floresta tropical, se predomina clima tropical, nós temos a floresta tropical, nós temos o Cerrado ali em Minas Gerais, nós temos Mata de Araucária, bem lá na pontinha aqui de São Paulo, ó, na divisa com o Paraná, tá bom?
ou seja, que é típico ali de clima subtropical. Vegetação litorânea, é um verde mais escuro, tá vendo? Vocês podem perceber uma tonalidade um pouco mais escura. A nossa floresta, a nossa Mata Atlântica que está sendo cada vez mais prejudicada e desmatada, principalmente pela ampliação dessas áreas urbanas no litoral. Ao longo do tempo, esse crescimento urbano fizeram com que a Mata Atlântica fosse cada vez mais devastada. Caatinga, importante entender essa caatinga, predominância de clima semiárido, né? Então, na região de Minas Gerais, ali, norte de Minas Gerais, basicamente, é uma das áreas mais pobres de Minas, né? É importante entender que há também um clima semiárido, né? Campos, né? Que é basicamente também na divisa aqui do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Minas Gerais é um estado muito grande, tá? Então, ele acaba sendo um fator predominante também em alguns climas de vegetação dentro do Sudeste, tá bom? Continuando o nosso estudo a respeito de elementos naturais da região Sudeste, vamos focar um pouquinho na hidrografia, né? Pessoal, atenção. Antes de falar de hidrografia, vamos focar um pouquinho nesse mapa e depois eu vou voltar um pouquinho nele. Vocês podem perceber que a região Sudeste tem muitas áreas elevadas de acordo com a tonalidade, né? Então, áreas elevadas. Nós temos aqui a região da Serra da Mantiqueira, né? Muito elevada. Serra da Canastra, tá vendo? Então, nós temos muitas serras nessa região do Sudeste brasileiro. Temos a Serra do Mar, né? No litoral, aqui, ó, focando aqui em São Paulo, passando aqui pelo Rio de Janeiro. Então, tem muitas áreas elevadas na região Sudeste do Brasil. E vale destacar o seguinte, nessas regiões, na região Sudeste, acaba tendo uma hidrografia também muito rica, justamente porque há muitas áreas elevadas. E nessas áreas elevadas é onde nascem os rios. Ou seja, a maior vazão de água acabam acontecendo nessas áreas elevadas. A chuva contribui muito para isso, né? Chove muito nas áreas elevadas, até porque as áreas elevadas seguram um pouco mais as nuvens, e isso faz com que as nuvens fiquem presas, né, nessas partes elevadas, formando chuva, desenvolvendo a chuva de uma maneira mais intensa. Então, por se tratar de rios que nascem nessas áreas muito altas e seguem um declive, né, são rios muito íngremes em algumas áreas, a velocidade dessas águas, a vazão dessa água é muito maior. Então, por esse motivo, esses rios são importantes para potencial hidrelétrico, ou seja, utilizados para produção de energia, porque são rios que têm uma queda d'água mais íngreme, e isso gera mais força no volume dessa água, e mais força de volume de água, maior o potencial hidrelétrico desse rio. Então, muitos rios muitas usinas hidrelétricas foram construídas em muitos pontos desses rios na região Sudeste. Com isso, muitos rios tiveram ali represas artificiais, né, para justamente contribuir para esse potencial energético. Além disso, por se tratar de um rio que tem muitos declives, tiveram também que construir muitas eclusas, né? Ou seja, para viabilizar trechos com esses desníveis. Estudamos eclusas na última aula online, nossa aula ao vivo. Eclusas, como eu falei, são elevadores de navios. Tá bom? Você constrói uma barragem num rio. Nessa barragem, o navio ou barco, uma embarcação entra nesse espaço, fecham as comportas, aumenta o volume da água e os navios, os barcos acabam seguindo o seu curso, ok? Atenção, vamos voltar novamente a esse mapa aqui. Esse mapa, ele mostra 4 rios muito importantes, tá? Rios importantíssimos aqui para a região, para o Sudeste e importante para o nosso Brasil, tá bom? Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho esses 4 rios fundamentais
na região sudeste. Detalhe, tem outros rios, tá, pessoal? Esses aí são rios importantes, são rios principais. Esses rios principais também têm rios afluentes, tá bom? Vamos lá. Rio São Francisco, tá bom? Rio São Francisco, importante Rio São Francisco. Ele nasce nas serras do sul de Minas Gerais e segue seu curso em direção ao sudeste, tá bom? Perdão, rumo ao nordeste. Então, nós temos aqui o Rio São Francisco, tá bom? Então, ele segue seu curso em direção ao nordeste. Ele percorre áreas de clima semiárido, de clima muito seco, mas como a vazão desse rio é muito grande, ou seja, tem grande volume de água, ele consegue passar por essa área semiárida com uma tranquilidade, sem que tenha uma queda muito significativa. Claro, cai o volume de água, dependendo da seca, pode, inclusive, ter pontos que ele pode ficar seco, mas são rios, e é um rio importante, e ele vai desaguar lá no Oceano Atlântico, tá bom? Então, esse Rio São Francisco ele é fundamental para o nosso Brasil. Inclusive, temos obras de transposição do Rio São Francisco, de desviar a água desse rio para que essa água chegue a pessoas, populações, cidades mais pobres do Nordeste brasileiro, tá bom? Quando nós estudamos Nordeste, vamos focar muito nessa transposição, tá bom? Vamos lá. Segundo rio, nós vamos falar o Rio Paraíba do Sul, tá bom? Nosso conhecido Rio Paraíba do Sul. Ele nasce no estado de São Paulo, tá bom? Uma região também elevada, segue em direção ao Rio de Janeiro, ele passa por vales, áreas ali entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, tá bom? Então nós temos aqui, ó, ele passa entre as duas serras, nós temos a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, tá bom? Ele é muito importante para abastecer as cidades, como Campos do Goytacazes, por exemplo, mas sofre muito com poluição, com resíduos de esgoto, resíduos de indústria, que acabam sendo jogados no Rio Paraíba do Sul e segue até a sua foz na cidade de São João da Barra, né? Vamos lá, seguindo. Dois rios importantes, que é o Rio Paraná e o Rio Paranapanema, né? São dois rios importantíssimos também que estão ali em São Paulo. O Rio Paraná ele serve de divisa de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e o Rio Paranapanema ele faz a divisa de São Paulo com o Paraná. Então, são dois rios importantíssimos, são marcos naturais, ou seja, são rios que servem de divisa entre dois estados, são rios importantes na geração de energia elétrica, são rios importantes para navegação, são rios importantes para a economia do Brasil, tá bom? Então, esses rios são fundamentais para entendermos essa composição das redes hidrográficas do Sudeste e essas composições naturais presentes no Nordeste, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Na nossa aula de amanhã, ao vivo, vou focar um pouquinho mais a respeito desses aspectos naturais e falar um pouquinho de população do Sudeste brasileiro, tá bom? Um grande abraço para todos, obrigado pela atenção, até a nossa próxima aula.